Bem, muito obrigada primeiro aos senhores deputados por prestarem esta entrevista. Vamos então fazer um balanço do que foi esta UPL, esta primeira edição da UPL realizada pela JSC de Lisboa. Passo primeiro a palavra às senhoras. Professora Teresa Leal Coelho, o que é que achou? Qual é que é o seu balanço final, o impacto que esta formação pode ter nos jovens? Bom, boa tarde. O balanço é muito positivo. Antes de mais, há que falar sobre a filosofia subjacente a um programa desta natureza. Não podemos deixar de registar que a JSD, que é a Conselhia de Lisboa, teve este propósito porque tem a consciência que aquilo que mais conta num país são as pessoas. E as pessoas que são os destinatários da ação política, como as pessoas que são os atores da ação política. Mas a ação política é uma das atividades mais nobres que pode preencher a vida de uma pessoa em função dos outros, em função do paradigma do primado da pessoa humana, do princípio geral da universalidade e da humanidade, e neste sentido é preciso que aqueles que querem servir a política estejam suficientemente preparados para o fazer. Não só do ponto de vista filosófico ou político, como do ponto de vista ideológico, como do ponto de vista profissional ou daquilo que é a praxis política. E por isso é muito importante que num momento como o atual, em qualquer momento é muito importante, mas um momento como o atual, que é um momento reformista, é um momento no qual temos que refundar Portugal, temos que investir nas pessoas para que as pessoas possam servir as outras pessoas, servir Portugal, servir a Europa e servir o mundo. E neste sentido, cada vez mais a formação de cada um se torna extraordinariamente exigente e responsável. Neste sentido, parece-me que esta primeira edição da Universidade Política de Lisboa foi um sucesso. Os auditores, os alunos da Universidade Política de Lisboa estiveram totalmente disponíveis para trabalhar, apresentaram resultados bastante positivos e todos aqueles que nós vimos aqui, esta sucessão de pessoas que têm uma ideia do que é política, que têm uma concepção de qual o rumo a seguir, que se disponibilizaram a vir aqui falar com os jovens para os preparar para os momentos que estão próximos da sua própria participação, responsabilidade e participação no desenvolvimento do país, no desenvolvimento humano, no desenvolvimento económico e no desenvolvimento social. Foi muito importante que este rol de pessoas tivessem essa disponibilidade e aqui o tenham vindo fazer com tanto empenho. Foi muito positivo. Dr. Luís Montenegro, olá. Teve uma maior interação com estes alunos. Qual é que foi a imagem que eles deixaram? Dos jovens preocupados e com conhecimentos do âmbito político, ou uns jovens que vieram aqui e aprenderam e que realmente levam mais qualquer coisa desta formação? Bom, eu não tenho dúvidas nenhumas que iniciativas como esta valorizam muito a capacidade que os intervenientes na vida política, e os intervenientes somos todos, somos aqueles que desempenham funções, como aqueles que em determinados períodos da vida se entregam à participação política através dos partidos políticos, mas até todos os cidadãos. A valorização que daqui sai, julgo que é muito relevante para que o PSD possa ter cada vez mais protagonistas com uma formação consistente, com uma ideia muito clara daqueles que são os nossos valores e daqueles que são também os nossos objetivos. Eu não tenho nenhum problema em afirmar que, da participação que tive nesta jornada, que foi, como já foi aqui foi dito, uma jornada de sucesso, não tenho problemas nenhum, dizia eu, em afirmar que verifiquei que a JSD está muito bem apetrechada em termos daquelas que são as qualidades naturais dos seus militantes. Eu, aliás, julgo que, ao longo dos últimos anos, de alguma maneira, algumas pessoas têm apresentado a nossa juventude, os nossos jovens, como tendo alguma dificuldade de integração na vida política, de
consciencialização daqueles que são os valores e os objetivos fundamentais, mas eu não tenho dúvidas nenhumas que acontece precisamente o contrário. Aquilo que eu acho é que hoje, face àquilo que era a situação há 10 ou há 20 anos, as pessoas estão melhor preparadas. As pessoas estão mais conscientes para os desafios e para a dimensão desses desafios, naquilo que é servir o interesse coletivo, servir o interesse que é de todos, o interesse da nossa localidade, o interesse da nossa região, do nosso país, da nossa Europa e do nosso mundo. Nós, de facto, como resulta de várias das intervenções que tive a ocasião de ver, nós hoje temos uma responsabilidade que é uma responsabilidade que não tem limites. Aquilo que nós fazemos tem uma repercussão na vida das pessoas, aquilo que nós pensamos enquanto agentes políticos, enquanto governantes, enquanto deputados, enquanto autarcas, tem uma repercussão enorme na vida das pessoas, não só daquelas que estão diante de nós, mas do enquadramento que é feito nas relações entre as várias comunidades, entre as várias nações. E, portanto, eu não tenho dúvida que daqui sai uma componente formativa grande, exigente. Vai ser difícil superar aqueles que foram os resultados desta Universidade Política. Houve um conjunto de oradores convidados que são do melhor que o país tem, do melhor que o PSD tem hoje no ativo, na Assembleia da República, nas autarquias, no Governo, e, portanto, denota que nós todos estamos muito empenhados em cumprir aqueles que são os nossos objetivos mais imediatos, os nossos objetivos como força liderante do Governo, mas já estamos a preparar aqueles que vêm a seguir a nós. E eu acho que esse dever de solidariedade intergeracional, que também saiu dos trabalhos desta Universidade, é um capital de segurança e de afirmação das nossas ideias para o futuro. A realidade vai mudando, mas o nosso objetivo de valorizar as pessoas, de lutar para que a vida delas seja cada vez mais digna, para que a igualdade de oportunidades possa ser, digamos, uma realidade inabalável, tudo isso sai mais fortalecido da jornada que aqui se desenrolou, e por isso eu não posso estar noutra circunstância que não a de felicitar vivamente aqueles que pensaram e construíram este momento. Falou aqui numa interação entre as duas gerações. Penso que ambos acompanham muito perto a JSC, mas afinal qual é que é a importância de uma juventude partidária na formação e integração dos mais jovens numa cultura política? Deixe-me dizer, não querendo agora subverter a ordem das intervenções, eu acho que iniciativas como estas demonstram uma certa inversão naquilo que foi o trabalho da JSD ao longo dos tempos. A JSD foi preponderante na formação do PSD, no trazer para a prática política e para a ação política num processo de instalação de um regime democrático após a Revolução de 25 de Abril, aquilo que também era o sentido da faixa etária mais jovem face às necessidades e desafios do país. Julgo que houve um período em que, sobretudo a partir dos anos 90, a ação da JSD esteve demasiado condicionada, diria eu, pela vontade que as pessoas foram evidenciando de terem acesso a lugares e a desempenho de funções, e reconheço que com iniciativas como aquelas que aqui hoje pude testemunhar, se está a tornar a ter uma perspectiva correta da intervenção das juventudes partidárias, que é, em primeiro lugar, ter a capacidade de se afirmarem como uma escola política na verdadeira dimensão desta expressão, isto é, como um instrumento de qualificação daquelas que são as capacidades que nós temos e da possibilidade que temos de intervir na vida pública, por um lado, e por outro lado, julgo que o privilegiar o pensamento, o privilegiar a reflexão, o privilegiar a perspectiva das soluções políticas que haveremos de apresentar no futuro, em detrimento do tal imediatismo do acesso ao desempenho de cargos, é uma forma bem mais positiva de nós termos uma faixa etária que
quer intervir sobre tudo aquilo que é a vida da sociedade. Eu sempre defendi que a JSD não deve ser a porta-voz apenas e só das questões que dizem mais respeito direto à vida dos jovens. Deve ser a visão jovem que os militantes do PSD têm da vida do país e dos desafios do país. Eu acrescentaria apenas que a militância é uma cota à parte, é um segmento da cidadania. E quando os jovens aderem às juventudes partidárias, e neste caso à JSD, fazem porque querem cumprir a sua missão de cidadania. A missão de cidadania pode ser cumprida através, dentro de uma juventude partidária, como pode ser cumprida no âmbito da participação política fora dos partidos políticos. E os jovens que estão hoje na JSD, no futuro, terão provavelmente um contributo, um desempenho na comunidade política que nós somos, dentro da representação política ou fora dela. Isto é, o que considero mais relevante neste período em que os jovens militam nas Jotas é que é um período da sua vida em que eles não descuram um segmento da cidadania que é a militância. Neste caso, por escolha, num partido político no qual, ou numa juventude partidária, na qual se revêem com os valores, revêem nos valores, revêem nos princípios e revêem nas atitudes. É crucial que qualquer cidadão ponha em prática aquilo que é a sua responsabilidade de contribuir, seja por que via for. E na JSD os jovens fazem isso e preparam-se para o futuro. Numa era em que o governo é do PSD, acresce uma maior responsabilidade à JSD? Não, penso que não. Penso que a responsabilidade, como acabei de dizer, a responsabilidade é uma responsabilidade do Foro da Cidadania. E como tal, sendo uma responsabilidade do Foro da Cidadania, essa responsabilidade não é acrescida pelo facto do partido que integra essa juventude estar no governo. Eu devo dizer-lhe até que muitas vezes é mais importante a mobilização quando o partido não está no topo do que quando o partido efetivamente teve bons resultados e está a conduzir os destinos do país. Porque a militância na oposição é um fator também absolutamente determinante para consolidar os valores e os princípios que assistem a cada grupo social. Dr. Luís, há bocado dizia que acredita que a juventude está mais bem preparada para a política, mas a verdade é que nos últimos tempos a comunicação social tem-nos bombardeado com reportagens em que aparecem vários jovens que dizem não conhecem sequer quem é o primeiro-ministro, não têm noção qual é que é o partido que está no governo, ou seja, uma cultura política muito baixa. Isso não o preocupa? Isso não preocupa um Parlamento? Claro que preocupa, mas é também por isso que eu valorizo muito o papel das estruturas partidárias e desta, em particular, da JSD. Compete-nos a todos termos contributos para ultrapassar essa circunstância de afastamento, de isolamento quase dos cidadãos que, lá está, não cumprem este desidrato de cidadania, de participação. Eu julgo que é muito importante, e por isso sempre o defendi, que a JSD tenha uma ligação com estruturas, digamos, da sociedade, instituições da sociedade, mesmo uma participação nas escolas, nas universidades, não na perspectiva de andar a recrutar o maior número de pessoas possível para participarem na JSD, mas como, precisamente, cumprindo aquela que é também uma tarefa de quem está na vida política, de quem aderiu à militância na JSD, que é precisamente poder contribuir para o esclarecimento, poder ser suficientemente eficaz no chamamento da pessoa para a reflexão política, para a intervenção política, para a participação. Eu acho que a JSD presta um bom serviço ao país, a Portugal, à nossa sociedade, cumprindo essa tarefa. E eu acho que iniciativas como esta têm esse resultado, porque são atrativas para quem vem, para quem participa, dão a tal solidez e a tal consistência,
valorizam as pessoas não só para o trabalho político, mas para o trabalho social, profissional, pessoal. Eu acho que é sempre positivo quando nós somos mais enriquecidos e quando desperta em nós esta motivação para fazer alguma coisa, por fazer evoluir a nossa realidade económica e social, num caminho positivo. Eu acho, sinceramente, que não descuro a existência desse fosso entre alguns setores, alguns segmentos do nosso, eu diria mesmo do nosso eleitorado, porque não é só nos jovens que isso acontece, nós ainda temos também algumas deficiências ao nível de outras faixas etárias que não têm um acompanhamento como aquele que é desejável da realidade política. E, portanto, eu julgo que é uma função dos partidos, é uma função das juventudes partidárias e é também uma função, já agora, de outras entidades. Eu, aliás, como disse no decurso dos nossos trabalhos, eu acho que hoje é mesmo necessário nós fazermos uma mobilização, um apelo forte à participação das pessoas para superarmos as nossas dificuldades. Porque as nossas dificuldades não são só as dificuldades do governo, não são só as dificuldades dos partidos. São as dificuldades da nossa organização social, da nossa vida comunitária. E isso exige uma cultura política sem medo desta designação. A política é, de facto, a mais nobre das atividades quando cumpre o seu objetivo, que é servir as pessoas. É claro que é preocupante esse desapego ao conhecimento, à informação, àquilo que nos rodeia, à capacidade analítica, ao desenvolvimento da capacidade analítica e da capacidade crítica, mas eu não posso deixar de referir que há não muito tempo, há uns 2 ou 3 anos, foi publicado um relatório sobre essa matéria, aliás, que foi até mencionado pelo Presidente da República num dos discursos do 25 de Abril, pelo atual Presidente da República, que demonstrava que essa realidade é uma realidade transversal a todos os segmentos etários, ou seja, essa ignorância que referiu não é uma característica exclusiva dos segmentos etários mais jovens. Penso que se cria esse mito de que os mais jovens são mais ignorantes, mas os estudos não é isso que dizem. Dizem precisamente que essa ignorância é transversal e tem que ser combatida sobretudo junto dos mais jovens, porque esse ainda tem um contributo para o futuro que será efetivamente mais prolongado do que aqueles que são menos jovens. Mas eu não acredito nessa ideia de que os jovens são mais ignorantes que os restantes segmentos. A maioria dos jovens que esteve aqui presente nesta Universidade Política, estamos a falar de uma faixa etária que estará entre os recém-licenciados e aqueles que estão a terminar a sua licenciatura. Face ao cenário social e económico que o nosso país atravessa, a imagem que deixa para os recém-licenciados é muito negativa, ou seja, é muito difícil ir ao encontro do primeiro emprego. O que é que o Governo e o Parlamento poderá fazer por estes jovens? Qual é a mensagem que lhes deixa numa altura tão crítica? Deixe-me acrescentar em relação ao que disse há pouco. É verdade que não aceito a ideia, até porque os estudos o comprovam, que essa ignorância e esse desapego seja uma característica apenas dos mais jovens, é transversal aos vários segmentos, como há pouco referi, mas não posso deixar de acrescentar que estes jovens, que os jovens de hoje, foram vítimas do embuste. As reformas que foram sendo introduzidas no nosso sistema de educação nas últimas décadas foram reformas que minaram as potencialidades do sistema, desenvolver uma massa crítica efetiva no que diz respeito ao conhecimento e às capacidades daqueles que frequentam o sistema de ensino em Portugal. E ainda assim, o desempenho dos jovens portugueses, seja em Portugal, seja fora de Portugal, e nós verificamos isso quando os jovens estudantes universitários vão frequentar programas universitários fora de Portugal,
têm bons resultados, o que significa que os jovens portugueses, apesar de terem sido defraudados com medidas danosas no sistema de educação, efetivamente têm a capacidade de superarem esses obstáculos e de promoverem a sua própria formação, independentemente da qualidade do sistema de ensino. Eu diria que tanto é assim que nós temos espalhados pelo mundo, em lugares da mais elevada responsabilidade, jovens quadros portugueses. E, portanto, nós hoje até nos damos a esse luxo, que é exportarmos as nossas qualificações mais elevadas. E, portanto, isto significa que nós temos capacidade. Aquilo que a questão que identificou, no fundo, é uma das dificuldades da nossa conjuntura, o acesso ao emprego, digamos, as oportunidades de desenvolver todo o potencial que vamos adquirindo e todas as capacidades que vamos adquirindo, é hoje uma questão fulcral, mas é uma questão de todos. E nós todos temos que ser capazes de dar resposta a isto no Governo, como reformando o país, com esta filosofia que tem marcado a nossa ação governativa, de garantir a quem mais precisa o acesso aos serviços públicos essenciais, mas dar à sociedade mais margem de manobra para que ela possa organizar-se e formar oportunidades de emprego, oportunidades de criação de riqueza, de criação de empresas competitivas, porque nós temos capacidade. Agora, a questão está em nos organizarmos de maneira a podermos, se calhar, arriscar mais, sermos mais empreendedores, sermos competitivos e podermos desenvolver economicamente o país. Esse é um problema que os jovens não devem, do meu ponto de vista, olhar para ele como uma fatalidade, ficando quietos à espera que alguém o possa vir resolver. Não. Esse é um problema também dos jovens, mesmo daqueles que não têm essa oportunidade. Nós temos todos que saber lutar por essa oportunidade. Temos que ir à procura dela. Temos que... os governos são importantes, claro que são, devem dar os instrumentos. Quanto mais instrumentos e mais apetrechos nós possamos ter, melhor, mas somos nós que temos que, cada um de nós, fazer a sua cota parte. É este o grande apelo que eu acho que hoje nós devemos fazer à sociedade portuguesa, aos jovens e aos menos jovens. O nosso futuro depende de nós, depende da nossa capacidade. Nós não podemos ficar a olhar para o lado à espera que alguém venha resolver as coisas por nós. Somos nós. Bem, peço então à Presidente da Universidade Política de Lisboa, esta primeira edição, que deixe uma mensagem a todos aqueles que passaram por aqui e, quem sabe, lhes faça uma proposta para uma próxima edição. Muito bem. A proposta para a próxima edição já está feita. Eu já disse a estes jovens auditores da Universidade Política de Lisboa que este é o primeiro passo de muitos passos que nós vamos dar conjuntamente e por isso o desafio está lançado. Só é preciso que estejam disponíveis e preparados e, sobretudo, aquilo que lhes tenho vindo a dizer, temos que estabelecer um código de referências que condicionem o nosso cotidiano, que condicionem tudo aquilo que nós façamos na vida. Temos que estabelecer um código que integre valores, que integre princípios, viver na dependência desses valores e desses princípios e na independência das atitudes. E depois há duas ou três questões que são absolutamente cruciais e eu tenho vindo também a dialogar sobre essas questões com estes jovens auditores durante este período desta primeira edição da Universidade Política de Lisboa. É preciso ter apego ao conhecimento, já aqui falei várias vezes do conhecimento, mas o conhecimento é absolutamente crucial para que possamos trabalhar e pensar em contexto analítico. Temos que ter apego ao desenvolvimento das nossas capacidades, o Dr. Luís Montenegro ainda há pouco referiu isso, a capacidade analítica e a capacidade crítica são fatores absolutamente determinantes para que possamos com firmeza tirar as nossas conclusões, que são depois as convicções
com as convicções que estão na base da nossa ação, seja na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, na nossa vida universitária, académica, na nossa vida profissional ou na nossa vida política. E temos que ter a plena consciência que em cada segundo podemos fazer a vida de alguém melhor. Eu não acredito na ideia de que não podemos mudar o mundo. Eu acredito que todos os dias, cada um de nós, a cada minuto, muda o mundo, para melhor ou para pior, daqueles que nos rodeiam. O empenho é necessariamente, a matriz desta Universidade Política de Lisboa assenta, como já referi aqui também, no princípio do primado da pessoa humana, num princípio já da universalidade. A verdade é um valor absolutamente crucial e, neste sentido, com estes instrumentos, com a panóplia de valores e de princípios e com esta referência que o Dr. Luís Montenegro há pouco fez, que está no código genético do PSD, a ideia de que cada um de nós pode fazer por nós e por todos, esta ideia da livre iniciativa, esta matriz de liberdade e responsabilidade que tem sido, ao longo dos tempos, uma ideia crucial de todos aqueles que passaram pelo Partido Social Democrata, e nós, dentro de alguns dias, vamos referenciar de novo o aniversário da morte de Sá Carneiro. Sá Carneiro foi um líder deste partido excepcional, foi um cidadão deste país, um cidadão da Europa, um cidadão do mundo, com características impares. Nós não queremos repetir Sá Carneiro, porque nós acreditamos na identidade, nas diferenças de cada um, mas queremos fazer diferente, queremos fazer melhor e queremos fazer em cada segundo a vida de cada um e de todos nós melhor. E é essa a mensagem que eu pretendi deixar a todos os que passaram aqui pela Universidade Política de Lisboa. Tenho que voltar a citar o Dr. Luís Montenegro naquilo que é o valor crucial da organização política da sociedade e que eu transmiti aos auditores da Universidade Política de Lisboa logo na minha primeira intervenção. O primado quanto aos objetivos, agora falando dos objetivos da ação política ou dos objetivos da ação profissional, porque nós produzimos justiça, segurança e bem-estar social, seja na política, seja fora dela. Bom, mas o objetivo fundamental é criar condições de acesso, é criar uma justiça comutativa, a igualdade de oportunidades tem que ser a matriz do desenvolvimento de Portugal.